Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão do Sempre Basquete e estou ao lado do Always Learning, o Will Coast. Alô, minha galera, alô, meu povo, alô, todos os ouvintes do Store Podcast Joaçaba e região. Novamente é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, estar aqui novamente ao lado desse menino que hoje está com uma cor amarela da cor do sol, radiando energia para igual todos. O sol de Joaçaba hoje. Igual o sol de Joaçaba hoje, entendeu? Mas novamente dizer que tá sempre bom aqui, né, trocar uma ideia e dizer que hoje a gente tá aí com convidados, né, muito ilustres aqui. Muito ilustres. Vai ser legal demais esse papo. Importados. Antes de mais nada, aquele recadinho pra quem ainda não segue o Store Podcast. Senta o dedo no like e comece a nos seguir para receber as notificações sempre que o nosso episódio for ao ar no YouTube e no Spotify. O Store Podcast conta com o apoio cultural da Onoesc FM e Real Time Vídeos e Produções. O Bloco 2 tem o apoio cultural da Feira Decorare, uma realização Sempre Basquete e Always Learning. E para escrever a história de hoje, convidamos os maiores narradores do basquete brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Primeiro ele, o advogado, cofundador do Clube do Basquete Podcast, atual campeão catarinense de basquete sobre rodas e papai do Marco Antônio Pedro Henrique, o cara que nunca vai te passar a perna, Aldo Mundi. Seja bem-vindo ao Store Podcast. Sensacional. Grande Nandão, grande Will, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Nós que somos fãs de vocês. Que isso. Poder estar dividindo a bancada aqui hoje para contar um pouco de história, né? Que a gente sabe contar história. Nossa, né? esse cara é o mestre da história, cara. Um bocadinho. Dá pra ficar o dia inteiro do lado dele. Das histórias e os trocadilhos, né, cara? Nossa, porque cada jogo que eu vejo dos caras comentando é um trocadilho novo. Eu falo, caralho. Muito bom. Vou mandar um alô para todo o pessoal de Joaçaba que escuta vocês aqui, escuta história. É uma cidade sensacional, sempre recebe a gente muito bem e é um prazer para nós estarmos aqui novamente. Valeu, Aldinho! E junto dele, o fundador do Clube do Basquete Podcast, mestre em psicologia e ex-atleta da base do basquete e acidentalmente comunicador, a voz do basquete brasileiro, Marcelo Piovanotti. Seja bem-vindo ao Store Podcast. Obrigado aí. Fui promovido, Aldo, de a voz do basquete catarinense para a voz do basquete brasileiro. Simplesmente sensacional. Mas obrigado, Nandão. Obrigado, Will. Todos de Joaçaba. É uma alegria danada estar aqui. A gente é sempre muito bem recebido. E vamos que essa resenha vai ser sensacional. Cara, posso falar um negócio aqui? Eu tô me sentindo no meio dos deuses do Egito, sei lá. Cada voz, né, cara? Não com a voz. É o Marcelão com a tua voz aqui. Eu falo, pô, tá competição aqui. Seidon aqui no meu Quem é que fala mais grosso? Meu Deus. Maravilha. Vamos lá. No bloco 1, seguimos com o contexto histórico dos nossos convidados, naquele bate-papo à vontade que caracteriza o programa. No bloco 2, exclusivo para o Spotify e YouTube, teremos o Senta Que Lá Vem a História, onde nossos convidados vão trazer histórias reais que marcaram suas vidas. E no final, também exclusivo dos nossos canais, o Bate-Bola, que será uma rodada de perguntas para extrair informações dos nossos convidados. Todos prontos? Sobe a vinheta, Eliseu, e partiu pra resenha! Novamente agradecer aí a essas duas presenças ilustres, Aldo e Marcelo, né? Também parabenizar pelo ótimo trabalho que vocês têm feito pro esporte, principalmente pro basquete no estado de Santa Catarina. A todos que estão escutando na rádio aí, que não conhecem ainda o trabalho dos dois, a gente vai deixar lá no nosso Instagram para vocês seguirem o Clube do Basquete Podcast, o trabalho excepcional que os dois têm feito, né? E pra gente começar a contextualizar essa história aqui, a gente sempre traz um contexto histórico dos entrevistados, né? Das pessoas que vêm aqui bater esse papo com a gente aqui, que hoje só faltou realmente uma cervejinha, né? Nossa, seria bom. Mas como hoje a gente tá em processo de competição, eu tô aqui no meu chazinho. Mas trazendo esse contexto histórico, vocês logicamente não são de Joaçaba, os dois são de Floripa? Os dois de Floripa. Sim. Cara, como é que é, born and raised, nascer e crescer em Florianópolis, cara? Um lugar que eu gosto bacana. muito.
Bacana demais, né? A gente mora onde as pessoas passam férias, né? Exatamente. E tem a cultura manezinha que a gente gosta demais, a música, a comida, o jeito da cidade, as praias. Mas Floripa, por mais que seja famosa pelas praias, também é uma cidade, né? É muito urbana, tem trânsito, tem suas questões. Tem trânsito pra caramba. Demais, né? Cara. Esse lado das praias aí, realmente é um lado de Floripa que quem é de lá, não são todos que aproveitam muito, né? Verdade. Eu falo isso pros meus primos de Campinas, São Paulo, os caras acham que a gente vai na praia todo dia, né? Acha que a vida é como fácil. Assim, cara? Faz uns 8 meses que eu não tomo banho de mar, mas como assim, cara? 42 praias aí, cara. Assim, não é bem assim. Tem que explicar. Mas como o Marcelo falou, realmente é um lugar muito bom para se viver, para se criar os filhos. Nós temos as nossas famílias, né? Estão lá também. Então isso aí facilita bastante o convívio. Me criei no centro da cidade, conheço bastante gente lá também, então é um lugar muito bom para se viver, não trocaria. E é curioso porque Floripa tem um jeito muito característico de falar e isso gera uma curiosidade a meu respeito. Porque eu não tenho um sotaque mané tão característico. Sim, é verdade, isso é verdade. Não falar arrastadinho, né? Como é que pode? Eu não falo desse jeito, né? Mas aí o pessoal pergunta, às vezes pensa que eu sou de São Paulo ou do Paraná, enfim, mas é porque no meu background, meus pais são do Uruguai. Toda a minha família é do Uruguai. Ele é gringo, pô. Sabia dessa. Eu sou o único brasileiro. Eu nasci em Floripa, Carmela Dutra, manezinho raiz, mas como tem essa questão de ter aprendido primeiro a falar o espanhol, depois me culturalizar no português, então o meu sotaque não ficou tão carregado. Mas às vezes eu dou uma escorregada nela. Exatamente. Já o Aldir escorrega a todo momento, né, cara? Marcelo é que nem o argentino de Canasvieiras, né? Mora muito tempo em Canasvieiras, aprendeu a falar sem sotaque nenhum. Cara, uma coisa que me chama muita atenção de Floripa eu me identifico muito com Floripa. É um lugar que realmente eu penso um dia em morar ou vivenciar mais Floripa. É bacana. Pela diversidade cultural, né? Eu acho que ela carrega uma cultura ainda sulista, pela sua essência, né? Mas ela também, eu acho que é um dos lugares que tem mais pluralidade étnica, cultural, sim, sabe? Aí, pô, tu tem os manezinhos, tem a galera também, os argentinos perdidos, tem, pô, o polo mais África ali, negrão e tal. Isso é muito legal em Floripa, que tu começa a ver isso, porra, lá você se sente... Eu me sinto realmente muito em casa em Florianópolis, cara. Como é que foi crescer assim e, primeiramente, depois se envolver no esporte na região de Floripa, naquela condição? Como é que vocês cresceram ali e se entrelaçaram dentro do esporte? Bom, eu falo, minha família é uma família que tá há várias gerações em Florianópolis, vamos dizer assim. Então, cresci, fui criado no centro, estudei lá no Colégio Catarinense. Durante esse período do colégio, eu jogava muito futebol, realmente era o meu esporte, né? Não tinha achado a luz ainda, exato, né? Não tinha encontrado a luz. Não tinha encontrado a luz. Não sabia que era esporte ainda. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao esporte, né? Quando no colégio que eu estudava também tinha bastante incentivo isso daí, questão de Olimpíadas do colégio, disputava outras modalidades, era bem interessante. E cheguei na época de adolescência, cheguei a disputar campeonatos, treinar com um time do colégio, futebol de campo, né? Cabeça de área. Mauro Silva era o meu ídolo, o que tu acha? Sucesso. Calma aí que eu sou um cara mais jovem, cabeça de área, alguém mesmo? É o meio de campo? É o Dunga. É o Dunga, o meio de campo que não arma. Agora é o volante defensivo, olha lá, o Eliseu tá falando lá, é esse caneiro. É o cara que arranca toco, bicho. Obrigado. Cada enxadada na minhoca. Mas aí, após eu me formar, né, ingressei na faculdade de Direito. E quando eu me formei em Direito, logo depois da conclusão do curso, eu me acidentei. Né, e aí tive a amputação dos meus 2 pés. E aí, nessa condição, eu conheci o basquete de cadeira de roda. Que aí foi onde realmente foi uma equipe da Honda, né? A Honda tem uma parceria com a Unisul da Pedra Branca lá na Palhoça, né, um município vizinho de Florianópolis. E lá eu realmente treinei em alto rendimento. Uma equipe foi formada do zero, em competições estaduais, regionais, nacionais. Lá eu vivi a vida de atleta de alto rendimento. Só não tinha o salário, né? Porque eu nunca ganhei nada jogando basquete, né? Mesmo porque eu tinha uma profissão, né? Então até tinha a possibilidade de receber ajuda de curso, etc. lá, mas não havia necessidade. Então eu só não fui profissional na questão da remuneração. Sim. Né? Mas dediquei anos e anos da minha vida ao basquete, né? Adaptava toda a minha vida ao basquete, o horário que sobrava depois do treinamento, etc. Né? Consegui ter algumas
conquistas legais, eu consegui uma convocação para a seleção brasileira. Olha que massa. No sul do diferente. Brasil, ganhei campeonato estadual, Parajasque, sul brasileiro. Fui vice-campeão brasileiro da 4ª divisão, né? Subimos para a 3ª, foi o ano que eu me afastei. Sim. E depois de ter ficado parado aí 6 anos, mais ou menos, desde 2013, eu voltei a jogar por causa do meu filho mais velho, do Marco Antônio, né? Que eu nasceu em 2015, eu falava, pô, o pai jogava, etc. E eu falei, não, eu quero voltar a jogar para ele me ver jogar. Sim. E aí voltei a jogar em 2019, tivemos a pandemia, 2021, ano passado, teve o estadual, e nós fomos campeões, cara. E aí eu consegui entregar a bola, o Marcelo narrou o jogo, e eu entreguei a bola do jogo pro meu filho na arquibancada depois Que do jogo. legal. cara. Maravilhoso, maravilhoso. Parei por cima. Encerrou com chave de ouro, né? bicho? Exatamente. E o momento é emocionante demais, né? Tá emocionante demais, muito legal, né? Tem filmado isso aí, tem. é sensacional. Tem uma história engraçada desse momento, que o Aldo é campeão, que a minha mãe estava na arquibancada, torcendo demais pelo Aldo, e atrás da gente ali na narração, né? De repente eu olho para trás, cadê minha mãe? Onde está a senhora minha mãe? Quando eu olho, tá ela lá na quadra, invadiu a quadra. Ô, louco! Pra dar um abraço no Aldo. A mãe é diferenciada, a mãe é diferenciada. Virou irmão já, virou filho. O Aldo lógico, Virou filho. total. Né? Que Tanto massa. que quando a gente apresenta a mãe, minha mãe, nossa mãe. Dona Misa, beijão pra Dona Misa, sensacional. Tá, e respondendo sua pergunta, Will, eu cresci num bairro de periferia de Florianópolis, porque meus pais vieram do Uruguai, vieram numa condição financeira muito ruim, né? Meu pai chegou no Brasil em 74, voltou para o Uruguai em 76, depois em 78 ele veio para o Brasil, aí estabeleceu a questão do trabalho, 79 minha mãe veio, e aí em 80 eu nasci. Então a gente morava num bairro de periferia, e aí nessa questão de ter acesso e convívio com diferentes pessoas, o meu crescimento inteiro foi esse, né? Sim. Diferentes raças, diferentes credos, diferentes condições financeiras, porque no bairro de periferia era um bairro muito misto. Né? Então essa questão da diversidade eu tenho desde muito criança, né? E o meu começo no esporte é curioso, porque como meu pai era mecânico de motos, o meu começo no esporte foi no motocross. Ô, louco! Que legal, cara. É muito legal, muito legal. Comecei a competir de moto, mini motos, com 8 anos. E parei de competir com 14. Aí, muito pelas questões financeiras. Meu pai foi um daqueles que faliu na época do Collor, mas também porque eu tive uma lesão grave na coluna. Eu tenho uma lesão de coluna e aí não conseguia mais correr de moto. Né? Caramba, com 14 anos você tinha uma lesão na coluna? Tinha. Até hoje tenho. Tem ainda. Que é espondilolistese, o escorregamento de vértebra, é uma função. Sim. E aí quando parei de correr de moto, eu não gostava de futebol, ainda não curto muito. E aí eu conheci o basquete, porque era alto, com 12 anos eu tinha 1,84 m. Sim. Caramba. Depois dos 12 eu cresci só mais 3 centímetros. Eu achava que ia chegar aos 2 metros. Né? E parou. Não, mas Estancou. Tacou ficha ali, não foi muito. 1,87. E aí eu lembro que em 91 eu assisti as finais do Pan-Americano, que o Brasil ganhou no feminino. Sim. Hortência, Paula, aquela galera toda lá em Cuba. E ali eu me apaixonei pelo basquete. Aquele esporte foi fascinante naquela situação do Brasil ganhando aquela medalha no país do adversário. E aquilo me motivou que eu comecei a procurar basquete. Né? Era uma época que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha essas coisas pra gente ter acesso rápido. Né? Então era difícil ter acesso. E eu comecei a perguntar para os professores na escola e comecei a jogar na escola. Jogava na escola, depois fui treinar numa outra escola perto da minha casa, aí depois fui para a ABB, que na época era o clube sensação lá de Florianópolis, fiz alguns estaduais, só que aí a minha lesão acabou não deixando eu dar continuidade. Né? E como eu tenho essa lesão na coluna, eu acabo compensando em outras articulações, e aí o joelho estourou. Então eu sou um daqueles que diz que não seguiu na carreira porque machucou o joelho, mas é real. Mas jogava bem? Tá bem, arremessava bem. Começava bem? Jogar não era tão bom assim, mas jogava direitinho. Era bom defensor. Joga bem, ele tá. A gente tem as peladas, conheci o Marcelo na bate-bola da turma. Marcelo é o presidente da pelada da turma. O cara que manda na pelada. O cara que manda, primeiro a escolher. O dono da bola. Ele é o dono da bola. Mas joga bem, o Marcelo joga bem. O Marcelo tem muita visão de jogo, cara muito inteligente com a bola na mão. Tá, obrigado. Isso a gente vê nos comentários, né? Sempre nas narrações, o entendimento muito legal do basquete, cara. Esse é o Store Podcast, onde a sua experiência cria a história. Eu sou o Nandão, tô aqui com o Will, hoje recebendo o Aldinho e o Marcelo. Senhores, a partir disso então, como com um mestre em psicologia e um advogado se identificaram como comunicadores e de onde veio então o Clube do Basquete Podcast? Conta pra gente. Tá. Eu comecei na mídia do basquete em 19, num outro projeto
que começou a partir de uma competição de Master que eu fui participar, rolou uma zoeira lá no YouTube quando eu estava assistindo as narrações, o pessoal que estava narrando não sabia que eu fazia parte da competição, mas aí a zoeira foi tão boa que eles disseram assim, vem aqui narrar com a gente. Sim. Aí no dia seguinte eu fui lá, me apresentei, eu sou fulano. Eles não acreditaram. Mas não sou eu. Tive que mostrar a identidade e sentei ali no microfone e a gente foi fazendo zoeira, foi, enfim, fazendo a resenha enquanto narrava os jogos dessa competição. No ano seguinte, essa galera fez um programa e foi ali que eu comecei com a parte de mídia. Né? E desse programa surgiu a oportunidade de fazer narrações. Tanto que eu conheci o Will em 19, né? Fiz algumas narrações da Blues na época. Exato. Do estadual adulto. E foi muito interessante porque ali eu peguei o gosto, eu não sabia fazer. Eu comecei a narrar o jogo porque o narrador principal daquele grupo, ele não pôde fazer uma viagem, aí foram os outros 3 integrantes do grupo. Chegando lá, fizemos uma votação, eu perdi e sobrou para mim a narração. Ô, louco! Sobrou. E aí me sentei lá, fui falando, fui lembrando das narrações que eu já vi, fui colocando o meu estilo e gostei daquilo. Ficou muito legal, né? E aí quando a gente faz o negócio gostando, né, quando a gente faz com paixão, quando a paixão está presente ali, porque sou apaixonado pelo basquete, fica gostoso. Então o pessoal começou a gostar de ouvir. O problema é que esse projeto ele terminou de um jeito que não foi bacana. Deu treta, a treta aconteceu, enfim, foi a primeira frustração ali, né? Sim. No ano seguinte eu fui trabalhar com uma equipe profissional aqui do estado, vocês conhecem, Black Star lá de Joinville, né? Sim. Teve um trabalho de mídia, de fazer as lives, tinha uma proposta muito bacana de fazer parte dos bastidores do Nacional, que eles iam participar, mas também acabou de um jeito um pouco ruim, né? Deu toda aquela treta lá no Black Star, o estado conhece, né? Enfim, tem processos aí na justiça dos mais diversos, mas não precisamos nos estender nesse assunto. Né? E aí, eu comento isso porque é bacana, porque o Clube do Basquete, ele começa a partir de 2 experiências que não foram legais para mim. Eu tive dor ali, né? Eu senti a frustração, a dor da frustração. E quando isso acontece, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente desiste, ou a gente pega essa dor, transforma em energia, transforma em combustível e vai construir algo que seja legal. E aí eu conheci o Aldo nas finais da NBA, do Golden State e Toronto Raptors. A gente começou a jogar basquete junto. Quem nos apresentou foi um amigo em comum. A gente começou a jogar basquete junto e aí assim, poxa, eu fiz um projeto que não deu certo, participei de outro que não deu certo também. Vou fazer uma coisa mais do meu estilo. Sim. E quem tem um estilo parecido comigo era o Aldo. Aí eu pensei, vou fazer um podcast, vai ser dessa forma, não quero fazer sozinho, quero fazer com parceiro, e quem me veio na cabeça foi o Aldo. Aí cheguei, Aldo, vamos fazer um podcast dessa forma, o que tu acha? Quero construir em parceria, vamos fazer juntos, sempre nós 2, na dupla, na parceria. O Aldo assim, mas é pra já, Marcelo? E a gente começou. Começou inicialmente só o áudio, né? Primeiro foi vamos fazer um podcast uma vez por semana. Vamos falar sobre NBA, vamos falar também sobre Santa Catarina. Exato. A gente fazia os roteiros e essa conversa preliminar veio antes da pandemia. Esse Marcelo estava com a ideia, tô a fim de fazer um podcast, vamos fazer comigo. Assim, vamos embarcar nessa. Eu nunca tinha participado nem de uma live, né, nessa época. Sim. aí veio a pandemia, parou o nosso basquete de terça e quinta, né? A NBA também parou, então ficou um período meio sem conteúdo. Mas aí no final de 2020, o Marcelo retomou a conversa e aí a gente, no meio de janeiro, começamos a fazer o podcast, a gravar uma vez por semana. A gente usava qual programa ainda, Marcelo, no começo? Chamava Anchor. Era tudo online. Sim. Um roxinho, né? E também a gente gravava por Zoom. Ficava conectado em Zoom, o Zoom permite a gravação, a gente não sabia nada de microfone, nada de áudio, nada de nada. E isso é uma coisa muito legal também, né? A possibilidade de aprender algo novo. Eu ia falar isso agora. Eu sou fascinado pelo processo de aprendizagem. Always learning. Always learning. E eu sou fascinado por esse processo, então aprender microfone, conexão, um áudio, como é que programa, como é que conecta, e as tretas que vão dando no meio do caminho, e conseguir aprender com as tretas, né, com os erros, com o equipamento que falha, o computador que desliga na hora que não é para desligar. Imagina. Não, é terrível. Então aí a gente foi construindo isso, né? E aí a cada situação que acontecia a gente vamos um passo a mais. Até que veio uma oportunidade com a Onda, que é a equipe que o Aldo jogava, da gente fazer a narração de um jogo do Sub-15, era isso? Exatamente. Primeiro a gente teve o Campeonato Brasileiro
de 2021 na cidade de Brusque. Né? Nosso trabalho estava bem no começo e eu disse, Marcelo, vamos por conta. Já pegou Marcelo, logo um brasileiro, Aldo, né, cara? O Marcelo falou assim, o Aldo vai ter, a gente não tinha como fazer narração na época, mas o Marcelo assim, vamos para lá fazer a cobertura, Aldo. Topa? Assim, topa. Consegui uma dispensa de serviço. Fomos para Brusque, passamos 4 dias lá. Na cara e na coragem. 5 dias com um tripé. Um celular. Ring light, celular. E aí a gente abria a livezinha, acabou de acabar o jogo tal, tá tanto, não sei o que. Depois conversava com os jogadores. Isso foi legal, né? Já tivemos uma resposta muito positiva dos atletas lá. Sim. Porque era a fase de classificação do brasileiro. Tava sendo feito em sedes por causa da pandemia, né? Uhum. E, cara, não tinha ninguém fazendo a cobertura. Tinha ninguém. A fase de classificação só tinha nós. Depois na final apareceu gente de São Paulo, do Rio, né? Os outros podcasts que tinham os contatos da CBB. Mas lá na fase de classificação tava só nós. Então aquilo ali você, cara, é aqui que nós temos que focar, cara. Tem espaço, né? O pessoal gostou do que a gente fez, uma resposta muito positiva dos atletas. E o pessoal viu que a gente era fim, né? Era ponta firme. E ali também a gente conseguiu estreitar, né? O Marcelo já tinha feito trabalhos com a federação, mas ali a gente conseguiu estreitar, né? O relacionamento com a Federação Catarinense de Basquetebol. E aí surgiu, né, a demanda pelo presidente, que ele falou, Marcelo, eu quero no segundo semestre, que é quando realmente ia começar o calendário forte da federação, porque em 2021 nós tivemos só meio ano, né, por restício da pandemia, e ele falou assim, vou precisar de gente para narrar no segundo semestre. E aí rolou essa oportunidade com a equipe da Onda, que eu, por ser do basquete cadeira de roda da Onda, tenho bastante relação lá, e nós fizemos um jogo do Sub-14, Sub-15, Sub-14, né? 14 ou 15, era a base, né? O mais legal de vocês falando assim é que, né, agora que o mestre de psicologia está aqui, a gente até fica um pouco mais... Não, mas é verdade, é verídico. Alguns cientistas, algumas pessoas que estudam essa condição falam que a gente tem duas coisas que faz com que a gente se incline a fazer alguma coisa, alguma ação, seja ela a necessidade ou a paixão, né? Então muitas pessoas pensam em empreender ou inovar alguma coisa, ou até vamos falar em empreender, né? Por uma condição de necessidade. Então, exemplo, pandemia caiu, eu preciso fazer alguma coisa para gerar recurso. Então eu preciso, sei lá, o que eu posso fazer, né? E a outra questão é uma condição de paixão, né? Então, eu gosto de moda, né? E eu comecei a ver que existe um buraco de mercado na moda em relação àquilo. Por que eu tô tratando isso? Porque é muito legal também, às vezes, as pessoas ficam perguntando, e o objetivo desse podcast também é aproximar essas histórias com a galera que tá ouvindo, que, tá difícil fazer, eu tô meio perdido, né? Ontem eu tava falando com um amigo meu que é de São Paulo, e ele tá num ambiente sensacional, assim, cara. O cara tá do lado de ator global, assim, saca? Uhum. E, tô meio perdido, Will, muita coisa acontecendo e tal. E aí vocês falando isso aqui agora é uma condição muito bacana de entender que vocês começaram pela paixão, né? Não pela uma necessidade, por uma paixão, porque os dois já tinham suas profissões, etc. Querendo ou não, começaram a ver uma oportunidade de mercado. Viram que num espaço de mercado de comunicação no basquete Santa Catarina, na minha opinião, não existia até vocês chegarem. Então vocês hoje colocaram um pilar, ou estão acrescentando de uma forma muito grande no estado, principalmente no esporte, e, né, fechando essa lacuna que existia da comunicação do basquetebol. E você sabe que se a gente quer disseminar alguma coisa, uma cultura, um negócio, um produto, um serviço, uma das coisas mais importantes ainda é a comunicação. Sim. Né? Não adianta eu ter um baita produto, uma baita água, e eu não comunicar que ela é uma baita água. Total. Não adianta pra nada, né? Total. Então é legal ver isso porque, hoje vocês são a maior referência do estado em comunicação do basquetebol, né? Ver também que começaram, a ação de vocês automaticamente já fez com que outros movimentos também acontecessem. Então hoje eu vejo muito mais as ligas efetivas em eventos, em 3 contra 3, né? O Rafa agora vai fazer lá no Shopping Miller também, um baita evento. E eu acho que essa conexão de pequenas ações do estado, ela só se dá porque existe hoje um pilar central que é o Clube do Basquete fomentando uma cultura geral, entendeu? Que automaticamente se transformou no negócio, né? Creio eu hoje, pela estrutura que vocês estão apresentando, o crescimento, né, os produtos que vocês estão colocando, que está sendo, de certa forma, um pouco rentável. Sim. E aí que está a minha pergunta agora, né? Vocês começaram, querendo ou não, inovando dentro de uma área, empreendendo através da paixão.
observando uma lacuna de mercado, onde uma entrada desse serviço que vocês colocam não existia e hoje vocês são uma referência com qualidade. Só que quando que vocês conseguiram ter esse discernimento de olhar e falar assim, putz, cara, Aldo, isso aqui é um negócio, vamos transformar isso num negócio. Quando e como o Clube do Basquete virou um negócio? Em que momento? No momento que a gente começou a fazer, sem saber o que ia acontecer, mas o que aconteceu foi bom. Então a gente pegou essa paixão, colocou em prática, porque tem aquela famosa frase, o inimigo do feito é o perfeito, né? Então a gente começou a fazer e começou a ficar legal. E começou a ficar cada vez mais legal. E mais legal. E as pessoas gostando. Então assim, aqui a gente tem uma oportunidade. A gente tem uma oportunidade de negócio, tem uma oportunidade de fazer gerar um dinheiro. Porque é bacana também, a gente não precisa ter medo do dinheiro. Sim, lógico que não. É até contracultural isso, eu acho também, né? Nossa, parece que a gente foge de ganhar dinheiro. Não, tem que ganhar dinheiro. Vocês estão, e se faz um bom trabalho como vocês estão fazendo, tem que ser valorizado. Esse aí é um ponto principal, assim, que é um serviço que a gente executa, mas como o Marcelo falou, assim, ele é feito com muita paixão, cara. Eu passei minha vida inteira, me dediquei a vida inteira pro basquete, nunca esperei ganhar algum valor com basquete dentro de quadra. E quem diria que com quase 40 anos de idade eu teria a oportunidade de, fora de quadra, fazer um negócio que me deixa trabalhar com basquete. Eu não preciso me preocupar com a aposentadoria, porque eu posso trabalhar e falar de basquete até 70 anos de idade. Isso é sensacional, né, cara? Maravilhoso. Isso aí é muito legal, mas isso que o Marcelo falou, né, no nosso começo, foi realmente assim as melancias se ajeitam depois que o caminhão começa a andar. A gente falava muito e conversava bastante a respeito disso daí. Vamos lapidar o nosso produto. O que dá certo, o que não dá, o que é legal, o que não é. E assim foi indo. Vamos trazer essas informações para a narração, vamos fazer assim. Começamos as nossas lives. O Marcelo sempre muito estudioso na parte técnica, né? A parte de estrutura. Pô, vamos mudar as câmeras de lugar, vamos fazer dessa forma, vou usar esse programa, vou fazer assim, fazer assado. E isso aí tudo fez parte desse processo de construção, né? Se perguntasse pra mim assim, hoje tu tens o teu produto esse aí, eu falo assim, cara, eu acho que ainda falta, ano que vem, nós vamos chegar num ponto assim, que fazer, olha, nossa transmissão, nossa narração é assim, esses aqui são os nossos produtos, isso aqui que a gente faz, porque é um processo de construção constante. E a gente recebe o retorno do pessoal. Quanto mais divulgado o nosso trabalho, mais retorno vem. Uma coisa que foi muito legal, que na primeira vez que a gente fez a transmissão, era durante o período de pandemia, então só tinha dentro do ginásio os atletas, comissões técnicas, 2 ou 3 representantes por cada time, e nós fazendo uma filmagem dentro do ginásio. E no primeiro dia que a gente fez a filmagem, quando a gente saiu do clube, tava os pais tudo numa lanchonete, tava ali perto. Pô, cara, que legal, cara. E a transmissão assim, só tinha áudio. Nós fizemos pelo Instagram, assim, imagem horrível, 3G não funcionava direito. Sim. O piloto foi um piloto mesmo, né? A gente saiu o caderninho anotando. Fizemos internet, qualidade, cabo, tripé que não fique tremendo quando a bola vai e volta, tá ligado? E a gente foi acertando dessa forma. E a gente já teve essa resposta positiva dos pais, assim, pô, que legal, cara. Porque é uma responsa. Quando a gente fala de hoje eu acho que o Marcelo pensa assim como eu, que a gente vê a responsabilidade que tu tem de levar o jogo de basquete para os pais, para os amigos, né? Que base é comunidade, cara. Base é a família junto, é o pessoal acompanhando. Tu tem cara aqui que mora no norte, pô, o pessoal entra na transmissão e fala com a gente, etc. Então a gente sempre lapidou o nosso produto com esse cuidado, assim, ó, é um produto que eu entrego para todo mundo de uma forma legal, de uma forma educada, de uma forma respeitosa. E isso é um motivo de orgulho para nós. Esse outro, desculpa te cortar, não, mas aqui esse é um detalhe importante. Quando o que a gente faz, o nosso foco é na qualidade do que a gente está fazendo. E não no elogio que a gente vai receber ou na grana que a gente vai receber. O nosso foco é o produto. O produto ele tem que estar bem feito, a gente tem que gostar dele, né? Se a gente gosta, se a gente se diverte, a gente se sente bem fazendo aquilo, a gente entrega. E aí quando a gente está focado no produto e que a qualidade do produto fique boa, o elogio vai chegar. Com certeza. Né? A grana vai chegar. E por consequência eu vejo que vocês alcançaram um nível de maestria nisso que não tem como mais desassociar a Federação Catarinense, o Campeonato Catarinense de Basquete do Clube do Basquete Podcast. Você acha, Nando? Não tem como desassociar mais, nossa, cara. Que alegria. Tá inteiramente ligado às duas coisas. Que alegria. E eu vejo assim, que vocês humanizam a transmissão de uma forma
que faz com que esse approach com o público seja algo, cara, se vier outra pessoa, outros profissionais narrarem um jogo de basquete do Campeonato Catarinense, eu tenho certeza que quem tá assistindo até vai estranhar de certa forma. Momento, sim. Mas cadê o Aldo? Cadê o Marcelo? Cadê aquela recepção? Cadê aquela o selo airball de qualidade? E cara, agora falando assim, como atleta, eu vejo que vocês engrandecem muito o nosso trabalho, cara, de verdade. Eu fico ouvindo, às vezes alguém manda depois um jogo, manda um recado e tal, fala, cara, os caras falaram que você jogou bem pra caramba. E não sei o que, eles devem ser muito amigo seu, né? Até me zoam demais e tal, mas isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. Ele trouxe o selo aqui, ó. trouxe os stickers. Trouxe uma cartela, porque sul brasileiro é competição importante. Vai rolar. Sensacional. Então nós vamos estar anotando, o pessoal vai juntar os selinhos, e se juntar 10, pode trocar, né? o jogo tem Pura camisa, tem boné, 6 copos e uma jarra, né? De vidro. Tem a caneca. Tem o sanduíche também, o combo. Mas tem, depois eu vou dar o clube do basquete. Sensacional. O cara, né? Coxinha de asas. Pô, mas pro cara dar 10 airballs tá sacanagem, né, cara? Olha o que acontece. Olha que eu voltei agora, eu acho que eu vou começar a dar uns airballs pra careca. Olha o que acontece. Mas enfim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. De verdade, pra nós é muito importante, pro nosso projeto é muito importante, porque vocês realmente engrandecem o trabalho das equipes, o trabalho que a federação está fazendo, e levam o basquete catarinense a um nível muito maior, a uma expansão nacional, digamos, né? Porque vou ser bem sincero, antes de vir para Santa Catarina, eu sou de São Paulo, tive a oportunidade de jogar em outros lugares, eu não conhecia o basquete catarinense. Sim. E a gente sabe que esse trabalho ainda está no processo. Total. Né? A federação e todos os clubes ainda estão num processo. E ter associado vocês a isso tá fazendo com que ele se expanda muito mais. Então continuem assim. Obrigado. E continuem dando moral pro Nandão, porque tá funcionando, hein? Total. Tá funcionando. Se enquadra, tem Nandão, você jamais fica na mão. Hoje vai rolar. É exatamente isso, assim. Pro ouvinte que tá escutando a gente, entender que às vezes a oportunidade tá aí, a gente mal vê, ou a gente, né, deixa muito complexo. Às vezes é uma coisa tão simples, às vezes, como o Marcelo falou, né? Se nasceu pronto, nasceu tarde. Exato. Né? Então, acho que é ir fazendo, ir procurando, e daqui a pouco, automaticamente, na hora que você vê, o próprio ambiente te exige a profissionalizar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É isso que eu vejo. E essa conexão que o Nanda falou que vocês fazem com os atletas, eu acho sensacional, cara, porque, putz, a gente sabe que hoje tá todo mundo no celular, a gente sabe que hoje muito na nossa área, como se vender alguma coisa, os próprios atletas, criar um highlightzinho lá, os melhores momentos. Putz, isso aqui é uma baita ferramenta também, sabe? E, novamente, parabenizar vocês. E eu tenho certeza que, né, vai cada vez mais profissionalizar e ficar bom o negócio aí, porque tem mercado, sim, tem público, né? E tem um produto que é o basquetebol de Santa Catarina, que está crescendo aí de forma exponencial. E uma coisa que tu, sempre nas oportunidades que a gente teve de conversar contigo, né, tanto quanto fosse lá, fizemos a entrevista nos campeonatos, quando a gente se encontra, acho que o grande segredo do nosso trabalho é porque eu e o Marcelo, a gente considera o basquete muito mais do que o jogo ali dentro da quadra. Sim. Exato. O basquete, ele é um estilo de vida, cara. Sim. Então, assim, ó, a narração é positiva, cara. Total. Entendeu? Assim, o fato da pessoa estar ali jogando basquete em Santa Catarina, representando uma cidade, representando um clube aqui do nosso estado, isso aí pra nós já é motivo da gente respeitar. Uhum. Então, não é uma narração esportiva. A gente não tem por objetivo fazer uma narração esportiva com qualquer comentarista dizendo que as falhas estão aqui, as falhas estão lá, etc, etc. Não, cara, a gente quer exaltar o que tem de melhor, entendeu? Sim. Porque isso aí é o que vai fazer o basquete se desenvolver. Boa. Né? E da mesma forma, isso aproxima a gente das equipes, dos atletas e dos familiares. Principalmente. Sim. A gente podia fazer a narração e falar assim, falar da mãe do Iglesias Júnior. Sim, eu ia falar dela agora, da Dona Márcia. Do bolinho de chuva da Dona Márcia. Cara, fazer a narração do basquete já sabe não falar do bolinho de chuva da Dona Márcia, não tem graça, entendeu? Então, esse conceito de narração positiva é um conceito que o Marcelo a gente leva muito, muito a sério. Né, e você que está nos ouvindo agora, preste atenção em como o Aldo chamou Iglesias Júnior. Iglesias Júnior, Jorginho, jamais. O homem tem 3 metros de altura e chamam ele de Jorginho? Jamais. Pô, Jorginho é o nosso eterno menino, cara. Vai ser Jorginho. Pra contextualizar, galera, Jorginho é um dos atletas nosso time.
E se você vê uma pessoa andando na rua que parece um cipó, é ele, entendeu? Então você que tá no seu carro agora começa a olhar para o lado, você que tá no YouTube aí, Vai sai de casa. nos jogos universitários chamaram de Jorjão. Chamaram de Jorjão e eu achei um absurdo, cara. Não tem nada a ver com ele, Jorjão. Eu até brinquei, eu fiz um post depois de que ele foi MVP, eu coloquei citado como Jorjão e no final eu coloquei Jorginho, porque não faz sentido. Também conhecido como Pirulitinho, tá? Total, Chama ele de Pirulitinho às vezes. Total. O cara é grande. Um abraço pro Jorge, tá jogando muito, cara. Vai jogar bastante também. Sensacional, Marcelo já vai aquecer a garganta. Total, it's dunk time. Sensacional. Total. Hoje tem dunk do Jorginho. Com certeza. Pô, e o Aldo comentou uma coisa muito bacana agora que é a questão das famílias dos atletas. Quem está nos assistindo no momento do jogo são as famílias, cara. Sim, então, é com essa galera que a gente dialoga, né? Então, e a gente gosta de ter esse diálogo. É muito bacana depois receber mensagens no nosso Instagram, né? Eles agradecendo a transmissão, parabenizando, às vezes dando um comentário para que a gente melhore, que a gente faça mais narrações. Então isso para nós é muito gratificante, né? Ter esse contato com os familiares, isso é bacana demais. Top demais, sensacional, como vocês sempre dizem, né? A gente vai se encaminhando pro final do primeiro bloco da segunda temporada do Store Podcast, o episódio 8 com esses dois monstros aqui do basquete nacional. Vamos aproveitar esse momento e o pessoal que tá ouvindo a gente na rádio, como que a gente conhece o Clube do Basquete Podcast, como as pessoas podem curtir, acessar, acompanhar os jogos que já aconteceram, os jogos que virão e também, claro, o podcast que sempre leva todo mundo que é expoente do basquete catarinense lá pra bater um papo. Só não me chamaram ainda, não sei porquê. Já chamamos. Porque ele não vai, né? Já chamamos sim. Já chamamos. Cara de pau. Mas é fácil. É só entrar lá no Instagram, escreva @Clube do Basquete Podcast. Tudo junto e já vai ter acesso ao nosso perfil no Instagram. Segue lá, dá aquela curtida marota, que isso ajuda muito a gente. E no YouTube... Rumo ao 7K, né? Estamos ali, estamos quase. E também tem o nosso canal no YouTube, né, Aldo? Exatamente. Lá no canal do YouTube tem as nossas primeiras transmissões, tem muitas transmissões dos jogos do calendário da federação do ano passado, quando a gente ainda fazia as transmissões no nosso canal, né? Hoje as transmissões que a gente faz para a federação são todas feitas diretamente do canal da federação, mas tem um material muito legal lá, além de todas as lives que a gente já fez, entrevistas. Jogos do Brasileiro. Tem o jogo do basquete cadeira de roda, tem. Pra quem quiser ver lá, a grande final do ano passado tá lá ainda. Muito legal. Então é isso aí. E se inscrever no nosso canal do YouTube também, que é bastante importante, né? Com certeza. Você que tá ouvindo agora na rádio no ESC FM, dá uma olhada nas redes sociais aí, siga esses dois monstros que você vai ficar ligado em tudo que tá acontecendo no basquete catarinense. E a gente vai encerrando então o primeiro bloco do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Para você que nos ouviu na rádio no ESC FM, um grande abraço. E para quem fica com a gente no YouTube, no Spotify, a gente já volta com o bloco 2. Até logo! Até! E você que está conosco no Spotify ou YouTube está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria a história. O bloco 2 tem o oferecimento da Feira Decorare, que está ainda acontecendo aqui em Joaçaba até o dia 31 de outubro. E aí, Will, conta pra gente como que o pessoal conhece a feira pra ir lá prestigiar. Rapaziada, é só vocês... Quem não foi ainda, porque já tem uma galera que já foi, tá de boca aberta como eu estou também, porque, como eu falei, está sensacional, a estrutura tá maravilhosa. Assim, ó, uma exclamação gigante de profissionalismo, arte da nossa região aí. Novamente, parabenizar o Thiago e todos os arquitetos envolvidos nessa mostra. De arquitetura e decoração em paisagismo, é isso aí. Até o dia 31 de outubro, então, você pode conferir a Feira Decorare. E agora damos sequência ao bloco 2 com Senta Que Lá Vem a História. Começando então pelo Marcelão. Marcelão, o que você preparou pra gente? Então, eu vou contar uma coisa que me perguntam muito, que é porque eu tenho a alcunha de a voz do basquete catarinense. Por que será, né? Então, além de ter uma voz bacana, como as pessoas dizem, né, voz bonitinha, tudo bacana. Começou lá no outro projeto. Teve uma vez a gente estava entrevistando, estava lá um convidado, e aí eu fui fazer a pergunta pro convidado e de repente o convidado interrompe a pergunta para dizer o seguinte: nossa, o Marcelo tem uma voz aveludada. Ai, que tudo. Parece um Cabernet Sauvignon. Palavras dele, não são palavras minhas. As pessoas que estão escutando eles vão sair apaixonadas. Tá. Essa foi pra pegar, né? E aí
ficou a voz do veludo, a voz de veludo, a voz de veludo, a voz de veludo, a voz de veludo. Minha mulher detestava isso. Ela detestava o lance da voz de veludo. Detestava. Minha esposa detestava. E isso mas pegou já, né? Eu me apresento, Marcelo Pelvanotti, a voz de veludo do basquete catarinense. Eu me apresentava assim nas narrações e tal. A voz de veludo ele mandava. Não mandava essa. E ela braba e não curtia, né? Pau, Tá, né? E aí, tá, mas eu vou dizer o quê? Já virou marca registrada? Assim, não, tira o veludo. Assim, não, vai ficar... Sua voz, né? A voz é muito prepotente. Vai ficar prepotente demais, Voz né? de veludo. Tá, e aí, agora eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Selo inédito Story Podcast. Vai, mais um. Eu sempre contei a história até aí. Aham. Fui visitar minha mãe e falei pra mãe que a Adri, minha esposa, beijo meu amor, te amo. A Adri, minha esposa, estava encrencando com o veludo, que era pra tirar, não sei o quê. De repente a minha mãe fala o seguinte, essa eu nunca contei pra ninguém, nem pro Aldo. Minha mãe falou que eu parecia o Frank Sinatra. Olha só. Ô, louco. A mamãe, a voz do a Frank mamãe Sinatra. sempre dá uma Sempre moral, dá uma moral a ela mais, sempre né? dá, né? Ô, Eliseu, bota depois a música do Frank Sinatra. Tá, aí, Olha, começou. Só que, obviamente, eu não ia dizer que eu sou o Frank Sinatra do basquete catarinense. Não ia dizer um absurdo desse, né? Pô, senão ia ser pior do que prepotente, né? Lógico. Só que qual era o apelido do Frank Sinatra? The Voice. The Voice. Né? E aí eu juntei as duas mulheres da minha vida, né? A Adriana querendo que eu tirasse veludo, minha mãe dizendo que eu era o Frank Sinatra, e ficou a voz do basquete catarinense. Tem tudo a ver, mas beleza. Muito bom, cara. Eu acho que ela não gosta de Cabernet Sauvignon. Pode ser. Olha, Frank, por essa eu não esperava. Mas não, dá pra se imaginar, né? Imagina, teu marido mandando a voz de veludo. Pois é, ciumenta ela, Pô, né? Ciumenta, pô. Imagine só, o cara tem 1,87m. O cara já é bonito, o cara é alto, agora com uma voz. Tá rindo de você, O cara né? mexe em psicologia, sabe lidar bem com as palavras, né? Contextualizar, diagnosticar o ambiente, as pessoas. Diagnosticar, lógico. Olha aí, ó. O Lucas Inácio, coordenador de comunicação da FCB, que sempre tá nas narrações com a gente, teve uma situação que a gente tava narrando, a Adri, minha esposa, entrou lá, fez um comentário e eu falei assim: um beijo, meu amor. Aí o Lucão pega no meu pé até hoje por causa disso. Também, né? Com a voz dessa, assim, aqui, blá, blá, blá. Muito legal. Eliseu, hoje o negócio tá difícil aqui, né? Nandão e Marcelo Pelvanotti falam, meu Deus do céu. É um falando oi, meu amor, e o outro falando oi, beijo do Nandão. O botão do grave ali tá no mínimo, né? Tá louco. Tive que rodar tudo aqui, ó. Botar o fone afastado da orelha. Muito bom. Esse é o Frank Sinatra do basquete catarinense. E aí, Aldir, agora vem, agora segura. Porque vai ter gente que vai cair da cadeira com esse homem, porque é o cara mais engraçado que eu já conheci na minha vida. Ele que não passa a perna em ninguém. Ele não passa a perna em ninguém. Não passa a perna em ninguém e não dá o pé na bunda de nenhuma namorada. Tem jeito, né? Sensacional. Não, mas da história, a pedido do Frank, desculpa, do Marcelo, eu vou contar uma passagem que ela é interessante e engraçada, porque eu fui um cara que a minha vida inteira eu andei de bermuda, cara. Sim. Tá? E depois que eu me acidentei, eu continuei andando de bermuda. Eu sou um cara que optei por não colocar o preenchimento na prótese, né, etc. Eu deixo no tubo, que eu acho mais legal. Não tem problema de chamar atenção, sou um cara que já me conscientizei que a pessoa olha pra tudo, né? Ela olha se tem os cabelos vermelhos, ela olha se tá com a camisa regata muito clara, ela olha se tá acima do peso, se tu és muito bonito, se tu és muito alto, então não tem problema com isso daí. Mas tem uma situação que é bem interessante, porque o adulto, ele tem os dogmas da sociedade, né? Assim, não vou ficar olhando, né? O cara pode não gostar, tem esse negócio tudo. Sim. Mas a criança não, cara. A criança é um ser humano completamente livre de todos os dogmas, todos os padrões da sociedade, então ela vê, ela tem curiosidade, ela olha, ela encara, ela vem e pergunta, etc. E aí tem uma situação, né, que eu já vivi várias vezes, e eu desenvolvi um poder X-Men aqui, né, que é aquele poder quando tu olha pro pai, o pai tá com uma criança, tá chegando perto de ti, e o pai te vê antes da criança. E o pai sabe o filho que tem, cara. Tá ligado? E aí tu bate o olho, tu olha no olhinho do pai, e o pai tá assim, ó, puta, meu filho vai falar da perna do cara. Sensacional.
aí quando é uma situação assim, tá vindo ao encontro, aí é mais interessante ainda, porque tu vê que o cara vai ficando cada vez mais nervoso. Daqui a pouco ele vai ver, daqui a pouco ele vai ver, ele vai falar. A gotinha, né? Ai, meu A Deus. gotinha, não, o buço fica cheio de gotículas, suado, olhando reto. E aí teve uma situação, eu tava com a minha esposa, a gente foi visitar a avó dela lá em Porto Alegre, e no domingo nós fomos na feira do Brick da Redenção. Né? Uma feirinha tradicional que tem lá em Porto Alegre, e ela tava lá numa barraca vendo os negócios, eu tava do lado, e aconteceu exatamente essa situação, um pai com a criança com algodão doce, interagindo com a multidão, olhando para um lado pro outro, e o pai assim... Criança bateu, tranquila, né? bem tranquilo. não vai ter quase nenhuma reação, né? Só pelo estilo da criança já dá pra ver que o negócio ia ser bonito. E o pai me viu primeiro, e ele vindo na mesa, ele tava num ponto da caminhada que ele não tinha mais pra onde ir. Não tinha pra onde Ah, correr. vou pra lá, não vou ter que passar pelo cara. E aí ele veio vindo, e ele olhava reto, cara. Não olhava pra mais nada, e a criança do lado, cara, e a criança de repente uma hora parou, e quando me viu, ficou estática assim. O algodão doce chegou a apontar pro chão assim. Aí ela assim, ó. Pai, um robô. E o pai, nada. E continuou dele a criança. Pai, um robô, pai. Pai, um robô, pai. Pai. Cara, e ela puxava a mão do pai, velho. Puxava a mão do pai. E o pai nada de olhar, porque o pai completamente sem graça, Sem olhando pra graça. frente, queria logo passar por mim. Queria matar a criança. Pai, um robô. E a criança começou a se alterar, cara. A criança começou a se alterar. E aí, aquela veia bem humorada, né? Do basquete, quando a criança passou perto de mim, eu peguei, mexi a perna e fiz com a boca assim, né? Cara, Sensacional. quando eu fiz isso, a criança regalou o olho. Aí o pai parou de olhar pra frente, olhou pra mim e falou: pô, amigo, aí também fica complicado, né, cara? Essa é muito boa. Muito boa, cara. Essa história é maravilhosa. Essa história Nossa, é maravilhosa. Mas tem uma... Muito bom. É que assim, ó, você... Pera aí, vamos contextualizar um negócio. Você que tá ouvindo, essa história é engraçada, mas você tem que olhar pra cara dos caras contando a história. Meu Deus, cara. O trejeito ali, A expressão expressão. facial. Eu gravei. Você gravou? Muito obrigado. Não precisamos. É muito daí bom, muito bom. Sensacional. Essa até se eu pudesse descobrir quem é esse pai, essa criança. Pra dar um toque Não, nele. eu vou ter que pagar royalties pra eles. Total. Eu conto demais a história. Essa história é Eu vou maravilhosa. contar na palestra, vou ganhar bastante dinheiro e eu vou achar eles, vou conseguir pagar royalties. Obrigado aí pela... E o mais legal dessa história, eu já tive a oportunidade de ouvi-la inúmeras vezes. Em todas eu dou gargalhada. Porque ela é Não tem como não fascinante. rir, né, Ela é cara? fascinante. Mas, Pai, um robô, pai. Pai, um robô. pai, um robô. Cara, muito bom. Meteu o som aí. Aí o pai parou de olhar para ô amigo, aí é complicado, né? Caraca, velho, que Mas Cara. isso das crianças assim, é uma coisa que é muito legal, assim, e às vezes a criança vem, o pai, ô, o senhor me desculpa, esse cara não precisa desculpar, o que tu quer saber? E eu explico, né? Se eu tô numa situação que eu posso até tirar a prótese, eu tiro a prótese e deixo a criança ver, porque fazendo isso eu sei que eu tô contribuindo, tô dando elementos para essa criança ter uma empatia verdadeira Sim, com a causa da exato. pessoa com deficiência. Exatamente. Esse conhecer, achar que não é o diferente, não é não pode olhar, não pode perguntar, né? Criar aquele tabu em cima do negócio. Não, cara, isso aqui não é uma mazela, não é uma doença, né? Cara, é uma e até- característica física, cara. E até evitando como tu, futuros Marcelo, tem a sua, preconceitos, você né? tem- Tem toda claro. essa questão, isso é muito legal. Ó, Isso é o Dion, principal, né? queria aproveitar, eu sei que é um papo até meio chato, mas, cara, a maneira com que você lida com isso é um negócio sensacional, cara, de verdade. É bom. De verdade, o seu alto astral de toda vez ter essa paciência de até explicar e etc. conscientizar. Cara, muito legal mesmo. Cara, e você, O mundo precisa conhecer você e isso, e você cara, bem porque, olha, sincero assim, ó, em nenhum momento eu lembro que... Exato. Não. Eu não... Juro, e a gente se vê várias vezes Claro. e tal. Cara, Exato. tipo, É isso mesmo, é isso mesmo. é muito louco, né? E legal, cara, parabéns. Nossa, né? legal demais, tá louco. Parabéns, parabéns. 1.500 histórias.
Qualquer dia a gente faz um episódio especial só com histórias. Só histórias do Aldo, total. Que olha, muito bem. Eu não sei, não tem mais tempo, mas tinha Não, pode não, tem sim, mano. É boa, manda. É pequenininha, bem Então pequenininha. conta, bem então pequenininha. conta, então conta. Primeira coisa que eu aprendi depois que eu me acidentei, né? Que a gente nunca deve reclamar, porque sempre pode piorar, né? Sim. Eu fiquei 17 dias no hospital, fui pra casa, primeiro dia em casa, segundo dia em casa, dois amigos meus, grandes amigos meus, falaram assim: Aldo, hoje nós vamos te levar pra dar uma volta de cadeira de roda lá na beira-mar, pra pegar um sol. Tu tá cinza, tá com a cor do hospital, vai sair de casa, que nós vamos dar a volta por cima, assim, então vamos, bora. Primeira vez que eu saí de casa sem amputado já, de cadeira de roda. Então, pô, nem eu, nem meus amigos sabiam manejar cadeira de roda, pô, foi um trabalho pra tirar e descer as escadas. Fomos até, chegamos na beira-mar. Quando nós chegamos na beira-mar, lá em Florianópolis, aí na ciclovia, disse assim, ó, cara, agora eu vou sozinho, velho. E aí fui com a cadeira de roda, né? Com um solão, um dia bonito, sol batia na minha cara, e assim, pô, cara, que momento, né, cara? Eu passei por tudo isso, agora eu vou me recuperar, cara, e eu andando aquele... Cara, tu acredita que eu sem o pé, cara, só de cadeira de roda, eu consegui passar a cadeira de roda no cocô de cachorro. o cocô rebordeou e quando eu fui embalar de novo, eu sujei a minha mão com o cocô de cachorro. Meteu a velho. mão na merda. Pô, eu perdi o pé, cara. Os dois pés, assim, eu nunca mais vou pisar no cocô de cachorro, né, cara? Na primeira vez que eu saí, eu sujei a mão, cara. Aí eu olhava pra cima e falava assim, o senhor está de sacanagem comigo. Ah, só pode. É maravilhoso. Aí vocês imaginam, se vocês estão rindo aqui, tu imagina meus dois amigos na hora. Meu Deus. Caíram no chão. E eu assim, ó, cara, vai comprar uma água pra mim pra eu lavar a mão. E eles não conseguiam levantar, cara. Os caras são foda. Então não reclama. Não reclama, trabalha, vai atrás, que pode piorar. Não tem Sempre. tempo ruim, né, bicho? Pode piorar. Eu tô fazendo força pra ir não mexer o celular. Vamos acabar esse bloco, senão nós vamos rir pra sempre. Meu Deus do céu, e são com esses relatos maravilhosos e engraçados que a gente encerra o bloco 2 e vai direto pro bloco 3. Você amigo que tá andando de cadeira de roda aí na rua, presta atenção. Presta atenção, você preste, por favor, preste muita atenção. Bora, se recompõe, William, bora. Vamos lá, então a gente vai direto pro bloco 3, onde a gente vai fazer um bate-bola com os nossos convidados, com perguntas capciosas. Lembrando que a gente tem aquela regrinha dos 24 segundos, e assim que a gente fizer a pergunta, solta o cronômetro, e aí já viu, né? Se estourar, tem que passar a bola pro adversário, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Mas passa a bola sem o selo coxinha de asa. Sem... Porque senão a bola vai escorregar, né, pô? Exatamente. Muito bem, então vamos começar essa primeira rodadinhas aqui de perguntas, trazendo para esse contexto do Clube do Basquete Podcast. Marcelão, jogo dos sonhos para ser narrado. Da história ou agora? Não, o que você gostaria de fazer. O jogo que você gostaria de narrar. Chicago Bulls e Utah Jazz. Chicago Bulls. Da época do 98. Jordan, exato. Gostaria de ter narrado esse jogo. Nossa senhora, aquele jogo é sensacional. Aquele jogo é maravilhoso, é marcado pra história. Se tivesse oportunidade, não precisa nem narrar, podia comentar só. Já tava de bom tamanho. Maravilha. Aldinho, um time que você gostaria de ter jogado. CEP Raposa do Sul, basquete sobre rodas de Joinville. Boa, na ponta da língua. Fale hein? sobre mais por quê? Porque é uma equipe que quando eu comecei a jogar basquete cadeira de roda, o meu treinador falava assim, ó, presta atenção nesse cara porque eles são os exemplos. Eles eram muito bons na época, absolutos no sul do Brasil, até hoje fazem um trabalho sensacional em Joinville. E eu acho que a equipe de Joinville seria o único time do estado de Santa Catarina que eu jogaria além da onda, né? Eu queria trabalhar com eles, por gostar da filosofia deles, porque eu tive no começo da minha carreira sempre esse time como minha referência. Massa, Tenho Perfeito. muito respeito pelo trabalho que eles desenvolvem lá em Joinville. massa. Legal. Agora uma pergunta conjunta. E aí vamos ver se vocês estão entrosados. Um convidado perfeito para receber no Clube do Basquete Podcast. Já recebemos. Oscar Schmidt. Oscar Schmidt? Já recebemos. Maravilha. Putz, eu tô devendo a Damires pra vocês, né? É verdade. Verdade. Mas a gente não cobra, a Mas gente eu espera. sei. Qual foi a sensação de receber o homem lá? Cara, eu tive a oportunidade de conversar com ele anteriormente. Enfim, mestre em psicologia, conheço uma infinidade de palavras, sei, enfim, falo 3 línguas. Então, o cara vai aparecer na tela, vai ser tranquilo, vou conversar com ele, aquele bate-papo sossegado. Ele pipoca na tela, Travou. mas travei de um jeito, esqueci todas as palavras possíveis. A única coisa que me veio na cabeça foi virar pra trás, pegar a bola autografada que eu tenho por ele e dizer assim:
Olha o que eu tenho aqui, ó. Mas depois disso a resenha rolou bem demais e a gente teve a oportunidade agora esse ano de conversar com ele. E aí o Aldo vai explicar a reação dele, que foi maravilhosa. O Marcelo falou pra mim, Aldo, comigo aconteceu assim. Assim, não, o Oscar é meu ídolo, né? E é realmente, cara, não... Oi! E chora. Chorava. Os caras, eu acho, aquilo que ele falou, assim, fala do basquete pra nós, é muito mais do que um esporte, né? Então, ele é um cara que, pô, eu cresci vendo os jogos dele, né? Vira e mexe, eu vou no YouTube, vejo o jogo das antigas pra ver o cara jogar de novo. E a ligação que ele tem com a camisa da seleção é uma coisa que sempre me inspirou e marcou muito, assim, né? A relação que ele tem com o país dele, defender o Brasil, etc. Eu acho que isso aí é um case de sucesso que muitos atletas de hoje poderiam se inspirar tranquilamente nisso daí. Então, por essa representatividade que ele tem, não só em relação ao basquete, mas em relação ao povo, né? Por ser um ídolo do povo brasileiro, né? Eu tenho essa idolatria pelo cara. E tu visse ele na televisão várias vezes, e agora ele tá na televisão e tá te vendo, cara. Ele tá conversando contigo, assim, é uma coisa muito louca, né? E ele ainda falou que nós somos da turma dele. Agora vocês são da turma do Oscar. Aí sim, que moral. Receberam o selo do Oscar. Ganharam o selo. Qualquer coisa, Ralph da Fêmea. Não, mas para além disso, eu adoraria conversar. Não precisaria nem ser uma entrevista. Pode ser 5 minutos. Bate-papo. Com o Michael Jordan. Aí seria... Nossa senhora, aí me aposento. Com certeza. A cachaçinha, né? Aquele olho amarelo dele. Só de cunhaque ruim e cigarrão velho. Tamo junto. Você aparece assim. Tamo junto. Deve ser péssimo. Whisky 1.500 anos e charuto cubano. Só uma volta do charuto é alguns $1.000. Vamos lá para as perguntas agora do Contexto do Store Podcast. Aldinho, com você primeiro. Qual o seu maior orgulho? O meu maior orgulho, cara, é ter sido convocado para a Seleção Brasileira de Basquetebol em 2010. Perfeito. Tenho muito orgulho dessa... Foi um feito... comecei do nada. Meu time começou, era eu e mais um cara que também nunca tinha jogado. Meu treinador ensinou a gente a jogar de pé, nós na cadeira e ele de pé. Né, eu vi isso. Depois, outros atletas, quando chegaram, a gente já sabia jogar, já era outro 500. Né? E eu aprendi do nada. Em 5 anos eu cheguei na Seleção Brasileira. E eu era o único amador, né? Os outros 14 eram tudo profissionais de basquete, cara. Tava lá no meio dos caras. Começou andando na beira-mar sujando a mão. Exatamente. E 5 anos depois estava metendo bola na Seleção Brasileira. É isso aí. Receba. E você aí achando que não dá pra fazer as coisas acontecer. Tá vendo? Toma aí, ó. Valeu, Aldinho. Receba. É isso aí. Marcelão. Selo Aldo de superação, resiliência e seleção na cabeça. Toma. Fudido. Pronto. Marcelão, do que você tem medo? Altura. Tem medo de altura? Muito. Medo de altura? E pra superar o medo de altura, eu fui fazer bang jump. E aí, deu boa? Boa demais. Boa demais. Quase morreu, mas foi boa. Não, deu boaça. Gostou? Hoje eu consigo chegar nos parapeitos, nas janelas, sem... Antes não conseguia? Antes não conseguia. Caramba, cara. Rolou ali uma superação. Mas então. eu sou meio cagão também com a altura, mano. Uma vez meu avô morava no Bom Retiro, Rua da Graça, 375. E a gente morava no 8º andar, era o último, né? E meu avô era o zelador, tá? Então a gente fazia tudo. E aí quando eu morei com meu avô em São Paulo, imagina, eu era auxiliar do zelador. E um dia meu avô falou assim: Will, fui lá em cima e deixei a caixa d'água aberta. Fecha pra mim? Suave. Dá pra mim, né, cara? Subi, fui lá passei na hora que eu meti a cabeça pra fora. Porque a caixa, ela fica, né, dentro de um negócio de concreto, fechadinha, mas ela é o topo mais alto do prédio. O cume. Cara, na hora que eu subi e eu tive que ir lá no meio daquela caixa pra fechar o cadeado. É tenso. Mas caraca, velho. E era tipo, devia estar no, sei lá, nono andar, se for pensar assim. Cara, mas eu me tremi, eu demorei uma meia hora pra fechar a caixa. Eu voltei e falei assim, nunca mais eu vou lá em cima. Nunca mais. Cara, e em São Paulo, uns barulhos, uns ventos passam. Mais nada, eu falava, eu vou sair daqui morrer. E só tinha o espaço da caixa, cara. Eu tive que subir na caixa e fechar no meio. Caramba. Não, deu eu medo. também tenho um probleminha com isso aí, cara. Dá um pouco de vertigem, assim. Mas enfim, vamos lá. Próxima pergunta. Aldinho, se pudesse mudar algo em você, o que seria? Eu seria... Se pudesse mudar algo em mim, cara... Agora pegou, né? Calma, vou trabalhar, volta a bola pro perímetro, gira mais um pouquinho. Vou tentar a bandeja da finaleira. 10, olha só, vai estourar aí. Se eu pudesse mudar algo em mim, eu queria ser uma pessoa
mais proativa. Aí, ó! Esse cronômetro quase estourou. É The Buzzer. É The Buzzer. Mais proativa, você se... Às vezes eu tenho as fases meio procrastinadoras, assim, eu acho que eu poderia ser um cara mais proativo. Agora com 2 filhos não tem como não ser, né? Né? Não tem nem escolha, né, bicho? Não tem tempo para O boleto batendo na porta, não tem como você não ser proativo. Correndo atrás da gente. É isso aí. Beleza. Marcelo, se pudesse escolher um lugar para estar agora, qual seria? Neste momento, de volta no México, curtindo as férias mais um pouquinho, junto da esposa, chamando José para me trazer um mojito. Grande José. José é gente boa demais. Parceiraço. Demais. A ciência diz que a gente não precisava tirar uma férias somente por ano. Podia tirar várias pequenas férias durante o ano que você ia render muito mais, sabia? Com certeza. Eu gostaria de chegar no ponto, Will, de precisar apenas de 2 férias por ano, cada uma de 6 meses. Putz, coisa boa, hein? Essa é top. Mas eu acho que até as férias não ia ser igual, não ia ser férias. Eu acho que o cara ia enjoar, né, cara? Pensando assim. Fale por você, Will. Eu tô de boaça. Se você acha isso aí, beleza, amigo. Tá, eu acho que você ia só fazer narrar jogo do Caribe, eu acho. Top, tamo junto. Aí ia dar boa, perfeito, pô, aí sim. José! Morrito! E o Nandão? Quem tem Nandão não fica na mão. Imagina o tanto de borracha que não ia sair, né? Total. Os caras já No são quarto figura, né? Morrito. Nandão! Desculpa, Nandão, mas Não essa é bom, ficou pô, mal. xingar todo mundo. Mas enfim, vamos lá pras 2 últimas, hein? Aldinho, o que você falaria para o seu eu do passado? Estuda o máximo que tu puder, cara. Te dedica bastante. Tenha uma vida difícil pra ter um futuro mais fácil. É isso aí. Boa. Putz, aulas. Se dedique nesse momento pra depois Aulas. poder tirar 2 férias no ano de 6 meses. E chamando o José. E assim, ó, 1 ano, 2 anos é muito tempo, dá pra mudar muita coisa, cara. Com Você é um cara imediatista, exato. Sim. pensa a longo prazo de programa. Maravilha. É urgente ter paciência, já disse. Exatamente. Total. Marcelão, e pra finalizar então, o que você falaria para o seu eu do futuro? Que conselho você daria? Pro futuro, valeu a pena. Boa. Foi bom, foi gostoso. Até os perrengues. Boa. Foi gostoso. Maravilha. É isso aí, Will. Quer fazer alguma pergunta pra eles? Eu não, depois que eu ri tanto com o áudio que Está até sem fôlego. cara, começou uma tossição aqui, mas tanto que eu forcei a garganta. É isso, então a gente vai finalizando o nosso programa. Senhores, foi um prazer ter vocês nosso. aqui. Valeu O Story mesmo. Podcast fica em polvorosa com a presença de vocês e do Clube do Basquete Podcast. Estando aqui em Joaçaba, dessa vez participando do Sul Brasileiro de Basquete, que vai ser um grande evento. Você que está ouvindo esse podcast já foi esse grande evento. Provavelmente você pode acompanhar os resultados. A gente ainda não sabe porque estamos gravando hoje. Esse programa só vai ao ar depois. Mas desde já a gente deseja um ótimo trabalho para vocês e para nós também, né? Porque a gente tem que mandar bem. Porque estamos representando Santa Catarina no maior campeonato de basquete do sul do Brasil. Exato. Marcelo, muito obrigado por estar aqui. Se quiser deixar um recado, um beijo para alguém, esse é seu momento. Pô, a gente que agradece, muito obrigado, Nandão, muito obrigado, Will, por nos receber aqui. E eu quero aproveitar para parabenizar vocês, né, da Blues, do Basquete Joaçaba, parabenizar todo esse projeto que é tão bacana que acontece aqui e principalmente por esse título recente do JUBs, Jogos Universitários Brasileiros, a UNOESC campeã, junto nessa parceria com o Basquete Joaçaba. Então foi sensacional, torcemos muito, vibramos muito, estamos muito felizes por essa conquista, porque isso é basquete catarinense que a gente tem que exaltar sempre. Com certeza. Aldinho, muito obrigado por estar aqui. Se quiser deixar um abraço, um beijo pra alguém, dar uma moral pro Nandão, esse é o seu momento. Se quadra tem Nandão, você jamais fica na mão. Ah, isso, sensacional. Vou mandar um beijo pra mulher da minha vida, Marina Delírio, e para meus 2 filhos, né? Total. PH, Pedro Henrique e Marco Antônio. E agradecer vocês pelo convite. Que isso. Que é um orgulho muito grande ter vocês como amigos por tudo que vocês fazem pelo basquete, como vocês representam o nosso estado. Estamos sempre juntos e vamos pra cima deles hoje à noite. Bora. Com certeza. E aí, Will? Cara, novamente agradecer a todos os ouvintes, amigos, colaboradores, parceiros, a toda a equipe, né, Eliseu? Hoje o Joãozinho não está presente, mas a Fernanda, todo mundo. Dizer que, mais uma vez, foi muito bacana escutar a história desses dois. Entender e saber mais quem são vocês, né, cara? Porque
Isso agrega muito valor. Vocês sempre recebem as pessoas como nós, mas nem sempre tem oportunidade de falar sobre vocês, né? Então, é muito legal pra gente também abrir esse espaço aqui pra vocês mostrarem suas histórias pro pessoal conhecer, que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa também, né? Então, Nandão, quando é que você vai lá, mano? Cara, eu preciso ir lá pra Florianópolis, né? Pois é, manda o homem pra lá, Will. Pô, mas eu tenho que mandar. Ele não vai, mano. Não, eu vou. Vai? Tá. Vamos combinar. Cara, vamos fazer um rolezinho lá. Xandão, vai ter Xandão. Vai ter Cabernet Sauvignon? Não, vai ter Xandão, né? Estamos fortalecendo uns negócios bons lá. Estamos fortalecendo. Credo, cara, a volta pra Floripa domingo vai ser um sucesso. Exatamente. E senhoras e senhores também que estão escutando a gente, não esqueça de seguir o Clube do Basquete Podcast. Isso. Né? Obrigado. Você que gosta de esporte em si, geral, pô, vai lá, curte os caras, que é bastante conteúdo bacana, verdadeiro, transparente, com muita alegria. E tenho certeza que você também vai se aproximar muito mais do basquete com esse trabalho humanizado que vocês fazem. Senhores, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. O que vocês fazem é maravilhoso para o nosso esporte, o melhor esporte do mundo, principalmente para os clubes de Santa Catarina, que são muito exaltados, e isso é maravilhoso de verdade. E é aí que a gente encerra o episódio número 9 do Store Podcast. Eu tinha dito que era o 8, mas é o 9 do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Um grande abraço e até logo. Valeu!